Numa viagem romântica, um segredo guardado há décadas veio à tona. O que parecia um gesto de carinho transformou-se numa revelação devastadora. Uma mulher marcada pelo silêncio ousou falar. E mudou o destino de muitos. Mas nem todo amor sobrevive ileso quando o passado decide voltar para cobrar. Antes de conhecer essa história que vai te emocionar do começo ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos surpreendentes de amor, coragem e recomeço. A viagem havia começado com expectativa e leveza, como um sopro, suave de brisa numa manhã ensolarada. O destino escolhido, uma pequena cidade histórica no interior de Minas Gerais, parecia o cenário perfeito para o início de uma vida a dois. Ruas de pedra, casarões coloniais, o aroma de café fresco pairando no ar. Tudo contribuía para criar uma atmosfera de refúgio, longe do burburinho da cidade grande onde viviam. A cerimônia, discreta e íntima, acontecera dias antes, marcada pela ausência notável de uma das metades da família. Apenas ele, Daniel, tinha convidados, amigos próximos, alguns colegas de trabalho, a tia que o criara com tanto carinho após a partida precoce dos pais. Do lado dela, de Ana Clara, o silêncio e o vazio de cadeiras desocupadas. Ela disfarçava com um sorriso, um gesto ensaiado que aprendera a usar como escudo ao longo dos anos, como se aquilo fosse a mais pura normalidade do mundo. Dizia frases vagas sobre perdas e distâncias, sobre laços que o tempo e as circunstâncias haviam desfeito, mas nunca, jamais, entrava em detalhes. Daniel, desde o início do relacionamento, aceitava sem pressionar. Havia algo em Ana Clara que o atraía profundamente, uma quietude que não era fragilidade, mas uma força contida, uma profundidade nos olhos que pareciam carregar segredos que ela não estava pronta para compartilhar. Ele sentia que por trás daquela serenidade aparente havia uma história complexa, talvez dolorosa, mas acreditava que o amor e a paciência seriam capazes de desatar os nós no tempo certo. Durante os meses de namoro, Ana Clara impôs limites, claros quase intransponíveis para os padrões de um relacionamento moderno. Nenhum contato íntimo, nenhuma exposição do corpo que fosse além do estritamente necessário. Justificava com uma suposta criação conservadora, uma educação rígida que a moldara de forma particular. Daniel, embora confuso em alguns momentos, respeitou. Via naquilo não um desinteresse, mas uma barreira, talvez um medo, que ele se propôs a ajudar a derrubar, não pela força, mas pela confiança. E foi justamente essa paciência, essa forma de tratá-la com reverência e cuidado, que a fez confiar. Aos poucos, as barreiras foram cedendo, não as físicas, mas as emocionais. Ela começou a se abrir, a compartilhar medos pequenos, sonhos, guardados, a permitir que ele visse um pouco mais da mulher por trás do sorriso disfarçado. Por isso, ela aceitou o casamento, porque Daniel a tratava como se cada pedaço seu, visível ou oculto, fosse digno de cuidado, de respeito, de um amor que não exigia, apenas oferecia. Ele não tentava decifrá-la, apenas a aceitava, e para alguém que passou a vida inteira tentando se encaixar em padrões ou se esconder de um passado, essa aceitação era um bálsamo. O pedido de casamento veio de forma simples, num jantar à luz de velas, sem grandes pompas, mas com a sinceridade que ela aprendera a amar nele. Ela disse sim, com o coração acelerado, sentindo que estava dando um passo em direção a um futuro, que parecia pela primeira vez seguro. A lua de mel em Minas Gerais prosseguia tranquila. Passavam os dias explorando a cidade, visitando igrejas antigas, provando a culinária local. À noite, longos jantares regados a conversas sobre o futuro, sobre a casa que iriam construir juntos, sobre os filhos que talvez tivessem um dia. Daniel sentia que Ana Clara estava mais relaxada do que nunca. O sorriso parecia mais genuíno, o olhar menos distante. Era o momento, ela decidiu. O momento de quebrar o silêncio que a aprisionava há anos. Não apenas que ainda era virgem, algo que ele já suspeitava, dada a forma como ela se retraía ao toque mais íntimo, mas o motivo por trás daquela pureza guardada a 7 chaves. Assim,
Palavras vieram tremidas, como se estivessem quebrando correntes invisíveis que a prendiam a um lugar escuro do passado. Falou de um lugar onde havia crescido isolada, longe da cidade, longe do mundo. Um grupo fechado, uma comunidade que vivia sob regras próprias, alheia às leis e costumes da sociedade exterior. Um líder autoproclamado guia espiritual, uma figura carismática e manipuladora que exercia controle absoluto sobre a vida de todos ali. Meninas, desde muito novas, eram escolhidas, separadas, doutrinadas de forma implacável. Eram moldadas para um propósito que, na época, ela não compreendia totalmente, mas que sentia ser algo grandioso e terrível ao mesmo tempo. Não havia escola comum, não havia amigos fora do grupo, não havia liberdade para questionar ou escolher. Havia apenas regras, castigos severos para quem ousasse desobedecer, e a constante repetição de que elas eram especiais, escolhidas para cumprir um propósito divino, embora distorcido e cruel. Ana Clara descreveu a rotina, a privação, o medo constante. Falou das outras meninas, dos olhares vazios, dos sorrisos forçados. Falou da vigilância constante, da forma como eram ensinadas a reprimir qualquer sentimento que não fosse devoção ao líder e ao propósito. Ela escapou anos depois, quando o líder deixou de existir subitamente. A estrutura de poder ruiu momentaneamente, criando uma brecha que ela, já adolescente, aproveitou com a coragem do desespero. Fugiu na calada da noite, levando apenas a roupa do corpo e a determinação de nunca mais olhar para trás. Chegando à cidade, sozinha e sem recursos, teve que reinventar a si mesma. Mudou de nome, refez os documentos com a ajuda de pessoas que cruzaram seu caminho e que, tocadas por sua história, embora ela contasse apenas uma versão superficial, a ajudaram a recomeçar. Escondeu o passado de todos, construindo uma nova identidade, uma nova vida, tijolo por tijolo. Apenas agora, diante do homem com quem havia escolhido compartilhar o futuro, ousava revelar tudo, a verdade crua e dolorosa que a assombrava em silêncio há tanto tempo. Ao ouvir o relato, Daniel chorou. Não de pena por ela, embora sentisse uma compaixão imensa pela dor que ela havia suportado. Chorou de indignação, de raiva pela injustiça, pela crueldade de um sistema que se escondia sob o manto da espiritualidade para oprimir e explorar. Segurou as mãos de Ana Clara com firmeza, seus olhos transmitindo a força e o apoio que ela tanto precisava. Prometeu, com a voz embargada pela emoção, que ela jamais voltaria a sentir-se presa, que o passado não a definiria mais, que juntos reconstruiriam o que fora destruído, curariam as feridas invisíveis, construiriam um futuro baseado na liberdade e no amor. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do quarto, mas a leveza da lua de mel parecia ter se dissipado, substituída por uma tensão silenciosa. O peso da revelação pairava no ar. Enquanto tomavam café da manhã, Daniel foi buscar as cartas do correio na caixa da pousada. Entre contas e propagandas, um envelope sem remetente chamou sua atenção. Era de um papel grosso, amarelado, com um leve aroma de incenso. Dentro, uma única frase escrita à mão em caligrafia antiga, elegante e sinistra ao mesmo tempo. A pureza não foge, ela retorna ao seu destino. Ana Clara, sentada à mesa, viu o envelope nas mãos de Daniel. Viu a expressão dele mudar ao ler a frase. Um arrepio percorreu sua espinha. Reconheceu imediatamente aquela caligrafia. Era a mesma usada nos manuscritos sagrados daquele lugar. Os textos que eram lidos e relidos exaustivamente durante sua infância e adolescência no grupo. O terror, que ela pensava ter enterrado no passado, voltou ao corpo com uma força avassaladora. Eles haviam sido encontrados. O refúgio, a segurança que ela sentia ao lado de Daniel, tudo parecia desmoronar naquele instante. O passado, do qual ela tanto fugira, havia finalmente a alcançado e parecia determinado a reclamar o que considerava seu por direito, um destino do qual ela havia ousado escapar. O medo paralisou seus movimentos, seus pensamentos,
deixando apenas a certeza gelada de que a luta pela sua liberdade estava longe de ter terminado e que o perigo, agora, era mais real e presente do que nunca. O pedaço de papel amarelado parecia queimar nas mãos de Daniel. A frase, escrita com uma elegância sinistra, ecoava na quietude da manhã. A pureza não foge. Ela retorna ao seu destino. Ana Clara, pálida e trêmula, mal conseguia respirar. Seus olhos, antes cheios de uma esperança recém-encontrada, agora refletiam o pavor de quem vê um fantasma do passado materializar-se à sua frente. Daniel correu até ela, segurando-a pelos ombros. Ana Clara! O que é isso? Quem mandou isso? A voz dele era urgente, mas ele tentava manter a calma para não aumentar o desespero dela. Ela balançou a cabeça, incapaz de articular uma resposta imediata. As lembranças do lugar, daquele ambiente opressivo e das regras implacáveis, invadiram sua mente como uma maré gelada. A caligrafia, o papel, o aroma sutil, tudo a transportava de volta para os anos de cativeiro disfarçado de doutrinação. É deles, sussurrou finalmente a voz embargada pelo medo. É a escrita que usavam lá, nos manuscritos sagrados. Eles me encontraram, Daniel. Eles sabem onde estou. O terror nos olhos dela era inconfundível. Daniel sentiu uma onda de fúria e impotência. Como era possível? Ela havia se escondido tão bem, refeito sua vida, mudado de nome. Quem teria interesse em rastreá-la depois de tantos anos? E como a encontraram justo ali na lua de mel, num lugar que parecia tão seguro e distante? Calma, meu amor. Vamos pensar, disse ele, tentando soar confiante, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Como eles poderiam saber? Você falou com alguém? Alguém daquele lugar te procurou antes? Ana Clara negou com a cabeça. Não, nunca. Eu cortei todos os laços, Daniel. Mudei de cidade, de estado. Ninguém sabia para onde eu fui. Ninguém que eu conhecesse de lá. Uma nova onda de pânico a atingiu. A não ser que alguém que eu conheci depois, alguém que soubesse da minha história, tenha contado. A possibilidade pairava no ar, pesada e perturbadora. Mas quem? Ela havia compartilhado fragmentos de seu passado com pouquíssimas pessoas ao longo dos anos, sempre de forma vaga, sem revelar detalhes que pudessem levar à sua origem. E mesmo assim, a mensagem parecia vir diretamente da fonte, com a linguagem e a simbologia daquele grupo. Daniel, com sua mente de advogado acostumada a analisar fatos e buscar provas, começou a raciocinar. Aquela não era uma ameaça aleatória. Era direcionada, pessoal, e carregava o peso de um passado que se recusava a ser esquecido. Ana Clara, você disse que o líder deixou de existir anos atrás. O que aconteceu com o grupo depois disso? Ele acabou? Alguém assumiu o lugar? Eu? Não sei, respondeu ela, a voz ainda trêmula. Quando eu escapei, houve um caos. Muitos fugiram, outros ficaram. Eu nunca mais tive notícias. Não sei se continuaram, se o grupo se dispersou. Eu só queria esquecer que aquilo existiu. Precisamos descobrir, disse Daniel, a determinação substituindo o choque inicial. Se eles ainda existem e estão te procurando, precisamos entender o que eles querem e qual o alcance deles. Eu sou advogado, tenho contatos, posso tentar levantar informações. De volta à capital, a atmosfera da lua de mel deu lugar a uma rotina de apreensão e investigação. Daniel passou dias mergulhado em pesquisas, usando seus contatos no meio jurídico e em órgãos públicos. Buscou registros de organizações religiosas ou espirituais com características semelhantes às descritas por Ana Clara. Tentou encontrar processos, denúncias, qualquer coisa que indicasse a existência legal ou ilegal daquele grupo. Os resultados eram frustrantes. Era como se a organização nunca tivesse existido. Nenhum nome fantasia, nenhuma razão social, nenhum registro de propriedade da fazenda onde Ana Clara havia crescido, nenhum processo aberto, nenhuma investigação arquivada relacionada a desaparecimentos ou maus-tratos naquele local. Era um vazio documental completo. Como se todas aquelas meninas, todas aquelas vidas marcadas pela opressão, nunca tivessem sequer existido para o Estado. Aquilo era mais perturbador
do que encontrar registros de atividade ilegal. Significava que eles operavam nas sombras, completamente invisíveis aos olhos da justiça. A falta de informações oficiais levou Daniel a considerar outras vias. Ele precisava de alguém com acesso a informações menos formais, alguém que pudesse ter conhecimento de grupos obscuros ou influentes que operavam à margem da lei. Alguém como seu pai. Dr. Roberto Albuquerque era uma figura imponente e respeitada no meio jurídico e político da cidade. Advogado renomado, construíra uma carreira sólida, defendendo empresários poderosos e políticos influentes. A relação de Daniel com o pai era complexa. Havia respeito, admiração pela sua inteligência e sucesso, mas também uma distância emocional, uma frieza que sempre pairou entre eles desde a partida da mãe de Daniel. Dr. Roberto era um homem reservado, focado no trabalho, com uma rede de contatos vasta e discreta. Relutante, Daniel decidiu procurá-lo. Sabia que o pai tinha informações e influência que poderiam ser cruciais. Marcou um almoço no escritório do pai, um lugar luxuoso e impessoal que refletia a personalidade de Dr. Roberto. Sentados à mesa, sob o olhar atento da secretária que servia o café, Daniel hesitou por um momento. Como começar? Como explicar a história surreal de Ana Clara para um homem tão pragmático e cético quanto seu pai? Decidiu ir direto ao ponto, omitindo alguns detalhes para não soar fantasioso demais, mas enfatizando a seriedade da ameaça e a necessidade de encontrar informações sobre a origem de Ana Clara. Dr. Roberto ouviu com atenção, a expressão impassível de sempre. Fez algumas perguntas pontuais, demonstrando uma curiosidade que surpreendeu Daniel. Parecia genuinamente interessado na descrição do grupo fechado, do líder espiritual, da doutrinação das meninas. É uma história perturbadora, Daniel, disse Dr. Roberto após um longo silêncio. Grupos assim existem, operando nas franjas da sociedade, explorando a fé e a vulnerabilidade das pessoas. Mas é incomum que deixem tão poucos rastros. A ausência de registros é, por si só, um indicativo de que operavam com grande discrição e talvez com alguma proteção. Daniel sentiu um lampejo de esperança. Talvez o pai pudesse ajudar. Pai, você conhece alguém que possa ter informações sobre grupos assim? Alguém que trabalhe com investigações menos convencionais? Eu preciso saber quem são, onde ficam, por que estão procurando a Ana Clara. Dr. Roberto ponderou por um momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Talvez eu possa verificar algumas coisas. Tenho contatos em diversas áreas, mas preciso de mais detalhes. O nome do líder, se você souber. A localização aproximada da fazenda. Daniel forneceu as informações que Ana Clara havia dado, o nome pelo qual o líder era conhecido entre os seguidores, a região onde a fazenda estava localizada. Dr. Roberto anotou tudo em um pequeno caderno de couro. Nos dias seguintes, Daniel aguardou ansiosamente por notícias do pai. A tensão em casa era palpável. Cada barulho na rua, cada telefonema desconhecido, fazia o coração de Ana Clara disparar. Daniel tentava protegê-la, mas sentia-se impotente diante de uma ameaça tão difusa e persistente. Uma tarde, Dr. Roberto ligou para Daniel, pedindo que fosse ao seu escritório com urgência. Havia descoberto algo. Ao chegar, Daniel encontrou o pai sentado à sua mesa, com uma expressão séria no rosto. Sobre a mesa, aberta, havia uma caixa antiga, cheia de fotografias e documentos amarelados pelo tempo. Daniel, eu estava revirando alguns arquivos antigos, coisas de décadas atrás, tentando encontrar alguma pista sobre o grupo que você descreveu. Começou o Dr. Roberto, a voz ligeiramente alterada. E encontrei isto. Ele deslizou uma fotografia sobre a mesa. Era uma imagem antiga, granulada, de um retiro espiritual. Havia várias pessoas reunidas, sorridentes, em um ambiente campestre. E ali, no centro da foto, ao lado de um homem que Daniel reconheceu imediatamente pela descrição de Ana Clara como o líder do grupo. Estava o próprio Dr. Roberto Albuquerque,
visivelmente mais jovem, mas inconfundível. O choque atingiu Daniel como um soco no estômago. Seu pai, ligado àquele lugar, aquele homem. A descrença lutava com a evidência diante de seus olhos. Pai. O que é isso? Gaguejou Daniel, pegando a foto com as mãos trêmulas. Dr. Roberto suspirou profundamente, como se estivesse prestes a tirar um peso enorme dos ombros. Essa foto é de muitos anos atrás, Daniel, de uma época em que eu buscava algo. Fui apresentado a esse homem, o guia, como ele se apresentava. Ele falava de pureza, de propósito, de um mundo melhor. Parecia convincente na época. Eu e outros empresários e pessoas influentes nos tornamos apoiadores, financiadores da doutrina. As palavras do pai caíram sobre Daniel como pedras. Financiador daquela opressão, daquele lugar que roubou a infância e a liberdade de Ana Clara. A indignação borbulhou dentro dele. Você sabia, pai? Você sabia o que acontecia lá dentro? A voz de Daniel era uma mistura de raiva e mágoa. Dr. Roberto desviou o olhar. Eu não sabia dos detalhes mais sombrios na época, Daniel. Eu via apenas a fachada, o discurso sobre disciplina e valores. Acreditei que estava contribuindo para algo positivo. Quando comecei a perceber que as coisas eram diferentes, que havia um controle excessivo, uma manipulação, eu me afastei. Cortei o contato, mas nunca denunciei. Fui covarde, eu sei. A confissão já era pesada, mas o pior ainda estava por vir. Dr. Roberto pegou outro documento da caixa, uma lista de nomes com anotações ao lado. Ele deslizou o dedo por ela até encontrar um nome. O nome de Ana Clara, antes de ela mudar, de identidade. Quando você me falou da sua esposa, da história dela, o nome, a descrição, eu comecei a ligar os pontos, disse Dr. Roberto a voz baixa. E então encontrei isso. Esta é uma lista das meninas que estavam sob a tutela do guia. E aqui está o nome dela. Ele fez uma pausa, o peso das próximas palavras visível em seu rosto. Ela era considerada uma das obras mais refinadas do guia, uma das mais promissoras. Ela estava sendo preparada para ser entregue a alguém importante. Alguém como eu, ou alguém do meu círculo. O mundo de Daniel girou. A revelação atingiu-o com a força de um furacão. Seu pai não apenas conhecia a origem de Ana Clara, havia acompanhado sua formação desde a infância, mesmo que à distância, como um dos patrocinadores daquele sistema perverso. Ela fora preparada, moldada, com um destino traçado por homens poderosos. O casamento com ele, Daniel, havia sido um acidente inesperado, uma fuga do destino que lhe fora imposto. E seu pai, sabendo de tudo, havia preferido observar de longe, talvez esperando para ver o que aconteceria. Foi nesse momento que tudo virou de cabeça para baixo. A ameaça deixara de ser difusa, vinda de um passado desconhecido. Era familiar, íntima e real. O homem que deveria ser seu porto seguro, seu pai, estava ligado à escuridão que assombrava sua esposa. E a mensagem: a pureza não foge. Ela retorna ao seu destino. Ganhava um significado ainda mais sinistro. O destino dela, na visão deles, era ser entregue. E eles não desistiriam de reclamá-la, mesmo que para isso tivessem que tirá-la dos braços do homem que a amava e a havia libertado. A luta pela liberdade de Ana Clara havia acabado de ganhar um novo e perigoso capítulo, com o inimigo mais perto do que eles jamais poderiam imaginar, e a próxima jogada seria crucial para o futuro do casal, que agora se via enredado em uma teia de segredos e poder que vinha de dentro da própria família de Daniel, tornando a situação infinitamente mais complexa e perigosa do que apenas uma organização oculta do passado. A revelação pairava no ar denso do escritório de Dr. Roberto, mais pesada do que a fumaça de um charuto caro. Daniel olhava para a foto antiga, para a lista de nomes, para o rosto do pai, e sentia o chão sumir sob seus pés. O homem que ele respeitava, que buscara em busca de ajuda, estava intrinsecamente ligado à origem do sofrimento de Ana Clara, à escuridão que ela tanto lutara para deixar para trás. A indignação inicial deu lugar a uma confusão dolorosa. Como era possível que seu próprio pai,
estivesse envolvido em algo tão cruel e perverso. Pai, você sabia que ela estava sendo preparada para ser entregue? A voz de Daniel mal passava de um sussurro carregada de uma mágoa profunda. Dr. Roberto fechou os olhos por um instante, como se a luz os ferisse. Eu soube, Daniel. Não na época em que estava envolvido financeiramente, repito. Naquela época, eu via apenas o que o guia queria que víssemos. Um projeto de purificação, de formação de almas elevadas. O discurso era sobre valores, disciplina, uma vida dedicada a um propósito maior. Eu acreditei, como muitos outros, que estávamos investindo em algo bom. Ele abriu os olhos, e Daniel viu neles um arrependimento genuíno, mas tardio. Anos depois, quando já estava afastado, houve rumores. Histórias sobre o que realmente acontecia lá, sobre as meninas, sobre o propósito delas. Foi quando percebi a extensão do meu erro, da minha cegueira. E por que você não fez nada? A pergunta de Daniel era um lamento. Por que não? Denunciou? Por que não tentou ajudar as pessoas que você ajudou a aprisionar? Medo, Daniel. Pura e simples covardia, confessou o Dr. Roberto, a voz embargada. Eu tinha minha reputação, meus negócios, minha vida. A rede de contatos do guia era vasta, chegava a lugares que você não imagina. Pensei que me afastar seria suficiente, que o grupo se dissiparia com o tempo. Nunca imaginei que eles continuariam, que manteriam o controle sobre as obras do guia. E francamente nunca imaginei que o passado da sua esposa estaria ligado a isso de forma tão direta. A confissão do pai era um golpe duro, mas explicava a ausência de registros oficiais. Aquele grupo operava com a cumplicidade e o financiamento de pessoas influentes, capazes de apagar rastros e garantir impunidade. E Ana Clara, a obra mais refinada, era um ativo valioso que eles não estavam dispostos a perder. O casamento dela com Daniel, o filho de um ex-financiador, era um complicador inesperado, mas também uma oportunidade para eles a reaverem, talvez até usando a conexão familiar. E agora, pai? Eles a encontraram, mandaram uma mensagem. Estão me procurando, disse Daniel, a voz voltando a ganhar firmeza, tingida de preocupação. Dr. Roberto olhou para a lista novamente, para o nome de Ana Clara. Eles sabem quem você é, Daniel. Sabem que você é meu filho. O casamento de vocês deve ter sido visto como uma afronta, ou talvez como uma forma de tê-la de volta para o propósito original, agora nas mãos de alguém apropriado na visão deles. A mensagem é clara. Eles a consideram propriedade deles, algo que se desviou e precisa retornar ao destino traçado. Uma onda de proteção varreu Daniel. Ana Clara não era uma obra, não era propriedade de ninguém. Era sua esposa, a Ilsinint, mulher que ele amava, que havia encontrado nele a coragem para enfrentar seus fantasmas. Ele não permitiria que a levassem. O que podemos fazer? Perguntou Daniel, agora buscando no pai não o culpado, mas o aliado. Dr. Roberto, com sua rede de contatos e conhecimento do submundo do poder, poderia ser a chave para proteger Ana Clara. Dr. Roberto pareceu ponderar. Eles operam na sombra. A força deles está na discrição, na capacidade de manipular e silenciar. Expor isso seria perigoso, mas talvez necessário. Se a história vier à tona, com detalhes, com provas, será mais difícil para eles agirem impunemente. Mas isso colocará Ana Clara em risco ainda maior. Eles não hesitarão em tentar silenciá-la de forma definitiva. A conversa com o pai foi longa e tensa. Dr. Roberto, visivelmente abalado pela extensão de seu envolvimento indireto e pelas consequências para a nora, parecia genuinamente disposto a ajudar a reparar o mal que havia ajudado a financiar. Ele prometeu usar seus contatos para tentar descobrir mais sobre a estrutura atual do grupo, quem assumiu o controle após a partida do guia e quais eram seus métodos. Daniel voltou para casa com a cabeça a mil. A verdade sobre o pai era um fardo, pesado, mas a necessidade de proteger Ana Clara era ainda maior. Encontrou-a na sala sentada no sofá, o olhar perdido no vazio. O medo ainda estava presente, mas havia algo mais em seus olhos, uma faísca de determinação. Sentou-se ao lado dela,
segurou suas mãos. Meu amor, eu preciso te contar o que descobri com meu pai. Contou tudo, sem esconder os detalhes perturbadores do envolvimento de Dr. Roberto, da lista, do propósito para o qual ela havia sido preparada. Viu a dor e a surpresa nos olhos de Ana Clara, a forma como ela absorvia cada palavra, processando a traição vinda de uma fonte inesperada. Para a surpresa de Daniel, Ana Clara não desmoronou. Havia tristeza, sim, e uma sensação de injustiça profunda, mas a faísca em seus olhos se intensificou. Então, meu destino era ser entregue? Como uma mercadoria, disse ela, a voz baixa, mas firme. Eles me moldaram para isso? Tiraram minha infância, minha liberdade, para me dar de presente a alguém poderoso? É o que parece, meu amor. Mas isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Meu pai, ele se arrependeu. Ele quer ajudar. Ele vai usar os contatos dele para descobrir mais sobre eles. Ana Clara balançou a cabeça. Não quero depender de favores de quem ajudou a criar o monstro. Eu quero que eles paguem, que o mundo saiba o que eles fizeram e continuam fazendo. A determinação na voz dela era inabalável. Ela não queria mais se esconder, não queria mais fugir, queria lutar. E a forma mais poderosa de lutar para ela era expor a verdade. Nos dias seguintes, a sensação de estarem sendo observados tornou-se quase insuportável. Pequenos sinais, sutis o suficiente para serem ignorados por alguém menos atento, mas gritantes para quem vivia sob o peso da ameaça. Um carro desconhecido estacionado na rua por tempo demais. Uma sombra que parecia se mover na escuridão da noite. O toque do telefone que cessava ao ser atendido. A cada instante, a certeza de que estavam sendo vigiados se fortalecia. Uma manhã, ao abrir a cortina da janela do quarto, Ana Clara viu. Colado do lado de fora do vidro, preso com um pedaço de fita adesiva, havia outro bilhete. O mesmo papel, amarelado, a mesma caligrafia antiga e elegante. A frase era curta, mas gélida. O que é moldado não se perde. Apenas se desvia. O sangue de Ana Clara gelou. Eles estiveram ali, perto o suficiente para colar o bilhete na janela do quarto onde dormiam. Não era mais uma ameaça distante vinda pelo correio. Era uma presença física, uma demonstração de que podiam alcançá-la a qualquer momento. A sensação de segurança em sua própria casa desmoronou. Daniel viu o bilhete, viu o pavor nos olhos de Ana Clara. A raiva ferveu dentro dele. Eles haviam cruzado uma linha. Não podiam mais esperar. Não podiam mais se esconder. Precisavam agir. Eles estão nos vigiando, Daniel, disse Ana Clara, a voz embargada, mas sem o tom de desespero de antes. Havia algo novo ali. A coragem, nascida do confronto direto com o medo. Eles não vão parar, vão tentar me levar de volta. Eu não vou deixar, respondeu Daniel, a voz firme. Vamos lutar, mas como? O que você quer fazer? Ana Clara olhou para o bilhete na janela, para a frase que a reduzia a um objeto que se desviara de seu destino. A determinação em seus olhos se solidificou. Eu não sou uma obra, não sou algo que se desvia, eu sou uma pessoa. E eles me roubaram anos da minha vida. Roubaram a vida de outras meninas e mulheres. Eu quero que o mundo saiba, quero que eles sejam expostos. A ideia que Dr. Roberto havia mencionado como perigosa agora parecia a única saída. Ganhar visibilidade, usar a verdade como arma. Você quer ir a público? Perguntou Daniel, sabendo o risco que isso representava. Sim, respondeu Ana Clara sem hesitar. Quero contar minha história, contar sobre o lugar, sobre o guia, sobre o que eles faziam. Se eu me esconder, eles vão me caçar para sempre. Se eu falar, talvez eu possa impedir que isso aconteça com outras pessoas, e talvez a pressão pública nos proteja. A decisão estava tomada. Era arriscada, perigosa, mas era a escolha de Ana Clara. Daniel a apoiaria com todas as suas forças. Ele usaria seus conhecimentos jurídicos, seus contatos, a ajuda relutante, mas agora comprometida de seu pai, para garantir que a voz de Ana Clara fosse ouvida. O plano começou a tomar forma.
Daniel sugeriu que ela desse seu depoimento em um fórum de grande visibilidade, talvez um congresso internacional de direitos humanos, onde sua história teria alcance global e seria documentada por organizações respeitadas. Isso daria mais peso à denúncia e dificultaria tentativas de silenciá-la ou desacreditá-la. Ana Clara concordou. Sabia que precisaria tomar precauções. Usaria um véu para cobrir o rosto, alteraria a voz para dificultar o reconhecimento imediato. Mas falaria. Falaria sobre o lugar, sobre as regras, sobre o medo, sobre o propósito distorcido. Falaria sobre as meninas que ficaram para trás, sobre as vidas roubadas. Os dias que antecederam o congresso foram de intensa preparação e crescente tensão. Daniel e Ana Clara sentiam os olhos invisíveis sobre eles a todo momento. Dr. Roberto, cumprindo sua promessa, forneceu informações valiosas sobre a logística do grupo, seus pontos fracos, e alertou sobre os perigos. A rede de proteção começou a ser tecida, discreta, mas firme. Ana Clara ensaiava seu depoimento, revivendo memórias dolorosas, mas fortalecendo sua resolução a cada palavra. Ela não era mais a menina assustada que fugira na noite. Era uma mulher que havia encontrado sua voz, pronta para usá-la para iluminar a escuridão e lutar não apenas por si mesma, mas por todas as outras que não podiam falar. E o momento de trazer a verdade à luz estava se aproximando, carregado de esperança e perigo em igual medida, marcando o início de uma batalha pública pela liberdade e pela justiça que prenderia a atenção de todos. A decisão de Ana Clara de falar publicamente ecoou na pequena sala de estar do apartamento, um ato de coragem que desafiava o medo que pairava sobre eles. Daniel sentiu um misto de orgulho e apreensão. Sabia que era a única forma de quebrar o ciclo de perseguição, mas o risco era imenso. A partir daquele momento, eles não estariam mais se escondendo. Estariam se expondo, tornando-se alvos visíveis para um inimigo que operava nas sombras e que, como o bilhete na janela provava, estava perigosamente perto. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo e contra a ansiedade crescente. Daniel, com sua mente analítica, começou a traçar a estratégia legal e de segurança. O Congresso Internacional de Direitos Humanos, a ser realizado em uma cidade vizinha dali a 2 semanas, oferecia a plataforma ideal. Era um evento com ampla cobertura da imprensa, com a presença de juristas, ativistas e representantes de organizações globais. Um depoimento ali teria ressonância internacional, tornando mais difícil para o grupo simplesmente silenciar Ana Clara sem gerar um escândalo ainda maior. Enquanto isso, Ana Clara mergulhava nas memórias que tanto lutara para esquecer. Para dar um depoimento convincente e detalhado, ela precisava revisitar a escuridão de seu passado. Sentava-se com Daniel por horas, descrevendo o cotidiano na fazenda, os rostos das outras meninas, as lições distorcidas do guia, os castigos, a sensação constante de vigilância e a esperança tênue de um dia ser livre. Cada lembrança era uma pontada, mas também um combustível para sua determinação. Ela não falaria apenas por si, mas por todas aquelas vozes silenciadas. Doutor. Roberto, embora ainda lutando com a culpa e a complexidade de sua própria história, cumpria a promessa de ajudar. Usando seus contatos, ele começou a investigar a estrutura atual do grupo. Descobriu que, após o desaparecimento do guia, o controle havia sido assumido por um conselho de anciãos, homens que estavam entre os primeiros seguidores e financiadores, e que mantinham a doutrina e o propósito original, com mão de ferro. A fazenda ainda estava ativa, operando sob a fachada de um centro de retiro espiritual e bem-estar. As obras continuavam sendo moldadas, e a rede de apoiadores influentes permanecia intacta, garantindo a invisibilidade legal do grupo. As informações de Dr. Roberto eram valiosas, mas também aumentavam a sensação de perigo. A rede de influência do grupo era vasta, alcançando altos escalões da sociedade. Expor tudo isso significava desafiar pessoas poderosas e sem escrúpulos, dispostas a ir longe para proteger seus segredos e interesses. Dr. Roberto alertou Daniel sobre a necessidade de extrema cautela,
sugerindo medidas de segurança discretas, mas eficazes. Contratou por fora uma pequena equipe de segurança privada para monitorar a casa e acompanhar Daniel e Ana Clara em seus deslocamentos, sem que isso chamasse atenção indevida. A tensão em casa era quase palpável. Cada ruído externo parecia amplificado. Ana Clara tinha dificuldade para dormir, assombrada por pesadelos com o passado e o medo do futuro. Daniel fazia o possível para tranquilizá-la, para criar um ambiente de normalidade em meio ao caos emocional. Eles passavam tempo juntos, conversando sobre coisas banais, assistindo a filmes, tentando se ancorar na realidade do presente, na força de seu amor, que se tornara o maior escudo contra a escuridão que os cercava. À medida que a data do congresso se aproximava, a pressão aumentava. A equipe de segurança discreta de Dr. Roberto relatava movimentos suspeitos nos arredores do prédio. Carros desconhecidos circulavam lentamente. Pessoas observavam o edifício de longe. Era uma vigilância profissional, calculada para intimidar sem ser explicitamente ameaçadora. O objetivo era claro: mostrar que eles sabiam de tudo e estavam observando cada passo. Ana Clara, no entanto, não recuou. O medo ainda estava lá, uma sensação fria no estômago, mas a raiva pela injustiça e a determinação de lutar eram maiores. Ela ensaiava seu depoimento repetidamente, ajustando as palavras, a cadência, garantindo que sua história fosse contada com clareza e impacto. Decidiu usar um véu simples, não por vergonha, mas para proteger sua identidade inicial e focar a atenção do público na história, não em seu rosto. Também praticou a alteração da voz, usando um tom mais grave e modulado para dificultar o reconhecimento por aqueles que a conheceram no passado. Chegou o dia do congresso. A cidade estava movimentada, com ativistas, jornalistas e acadêmicos de todo o mundo reunidos. Daniel e Ana Clara chegaram ao centro de convenções sob a vigilância atenta da equipe de segurança. O ambiente interno era de efervescência intelectual e ativismo, um contraste gritante com a tensão que eles carregavam. O painel sobre violência estrutural e direitos humanos estava lotado. Ana Clara seria a última a falar. Sentada na primeira fila ao lado de Daniel, ela sentia o coração disparar. Olhava para a plateia, para os rostos atentos, e sabia que aquele era o momento. O momento de quebrar o silêncio de anos, de expor a verdade que fora enterrada sob camadas de segredo e poder. Quando seu nome foi anunciado, ela se levantou, ajustou o véu que cobria seu rosto e caminhou até o púlpito. A sala mergulhou em um silêncio respeitoso. Ela respirou fundo, olhou para a plateia e começou a falar. Sua voz, ligeiramente alterada, mas clara e firme, preencheu o auditório. Ela não usou termos técnicos ou linguagem acadêmica. Contou sua história, a história de uma menina levada para um lugar isolado, de uma infância roubada, de uma doutrinação que visava apagar sua identidade e moldá-la para um propósito cruel. Descreveu o cotidiano na fazenda, as regras absurdas, a manipulação psicológica, a forma como as meninas eram tratadas como objetos a serem preparados e entregues. Falou sobre o medo, a solidão, a perda da liberdade, e falou sobre a fuga, a luta para recomeçar, o peso do segredo e a ameaça que a alcançou mesmo depois de anos. O depoimento de Ana Clara foi cru e emocionante. Não havia autopiedade, apenas a força da verdade. Ela descreveu a caligrafia nos bilhetes, a frase sobre a pureza e o destino, a sensação de ser caçada por um passado que se recusava a deixá-la livre. Mencionou a existência de outros financiadores, de uma rede de apoio que permitia ao grupo operar impunemente, sem citar nomes, mas deixando claro que o problema era sistêmico e envolvia pessoas poderosas. Ao final de seu relato, a plateia permaneceu em silêncio por um instante, absorvendo a magnitude do que acabara de ouvir. Então, irrompeu em aplausos fervorosos. Muitas pessoas estavam com os olhos marejados. Jornalistas corriam para ligar seus gravadores, ativistas se entreolhavam com indignação e determinação. A história de Ana Clara
havia tocado a todos profundamente. Nos bastidores, Ana Clara foi cercada por jornalistas e representantes de organizações de direitos humanos. Queriam mais detalhes, queriam ajudá-la, queriam levar sua história para o mundo. Daniel estava ao seu lado, protegendo-a, garantindo que ela não fosse sobrecarregada. O vídeo do depoimento de Ana Clara foi postado online poucas horas depois e viralizou. A hashtag Pureza Não Se Vende rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A história chocante de uma mulher que escapou de um cativeiro disfarçado de seita e que estava sendo caçada por seus opressores capturou a atenção do país e do mundo. A repercussão foi imediata e avassaladora. Outras mulheres que também haviam estado na fazenda ou que conheciam pessoas que estiveram lá começaram a aparecer. Inspiradas pela coragem de Ana Clara, elas decidiram quebrar o silêncio e compartilhar suas próprias histórias. Denúncias informais começaram a surgir, corroborando o relato de Ana Clara e adicionando novos detalhes sombrios sobre as atividades do grupo. O escândalo começou a se formar. A imprensa tradicional, inicialmente cautelosa, passou a investigar, pressionada pela opinião pública. O nome do grupo, embora ainda sem uma identificação legal clara, passou a ser associado a práticas abusivas e criminosas, apesar da ausência de registros oficiais. Naquela noite, de volta ao apartamento, Daniel e Ana Clara sentiram um misto de exaustão e alívio. Ela havia falado. A verdade estava lá fora. O peso do segredo que a sufocava por anos havia diminuído, mas a sensação de perigo não desapareceu. Pelo contrário, parecia ter aumentado. A exposição pública era uma proteção, sim, mas também um desafio direto ao poder do grupo. Eles não ficariam de braços cruzados. Daniel e Ana Clara conversaram sobre os próximos passos. As organizações de direitos humanos ofereceram apoio jurídico e psicológico. A polícia, pressionada pela repercussão, começou a demonstrar interesse, embora ainda movesse com cautela diante da falta de provas formais e do envolvimento de pessoas influentes. Dr. Roberto ligou, parabenizando Ana Clara pela coragem e reafirmando seu compromisso em ajudar, agora mais do que nunca. Exaustos, mas com a sensação de terem dado um passo importante, eles foram para o quarto. A equipe de segurança estava do lado de fora, discreta. A cidade dormia. A noite estava calma, silenciosa. Ana Clara adormeceu, rapidamente, exausta pela carga emocional do dia. Daniel ficou acordado por mais tempo, pensando em tudo, o que havia acontecido no caminho perigoso que haviam escolhido, mas na força que Ana Clara demonstrou. Finalmente, o sono o venceu. Horas depois, no meio da noite, um barulho sutil quebrou o silêncio. Um som abafado, como uma porta sendo forçada. Daniel despertou sobressaltado, olhou para o lado. O lugar de Ana Clara na cama estava vazio. O coração gelou. Levantou-se rapidamente, procurando por ela no escuro. Um vulto passou pela janela. Daniel correu para a sala, acendeu as luzes. A porta da frente estava entreaberta. Um vento frio entrava, trazendo consigo a sensação de que algo terrível havia acontecido. Ele correu para a janela e viu um carro preto se afastando rapidamente na rua. No chão, perto da porta, havia um pedaço de papel amarelado. A mesma caligrafia. Daniel pegou o bilhete com as mãos trêmulas. A frase, curta e brutal, confirmava seu pior medo. O que é moldado não se perde, apenas se desvia. Eles a haviam levado. A exposição pública não a protegeu. Apenas acelerou a reação do grupo, que não hesitou em agir na calada da noite, reafirmando seu controle sobre o que consideravam ser deles e deixando Daniel em desespero, sozinho, com a certeza de que a luta pela liberdade de Ana Clara havia acabado de se tornar uma corrida desesperada contra o tempo e que o inimigo agora havia revelado sua face mais sombria e implacável, levando consigo a mulher que ele amava para o lugar de onde ela tanto lutara para escapar. O pedaço de papel amarelado tremia nas mãos de Daniel, não apenas pelo frio da madrugada que entrava pela porta entreaberta, mas pelo tremor incontrolável que percorria seu corpo. A frase, a mesma caligrafia sinistra,
o mesmo cheiro sutil de incenso, agora carregava o peso insuportável da confirmação. O que é moldado não se perde. Apenas se desvia. Eles a haviam levado. Ana Clara, a mulher que ele amava, que havia encontrado a coragem para enfrentar seus opressores, fora arrancada de seus braços na calada da noite. Um grito de desespero irrompeu da garganta de Daniel, um som cru de dor e impotência, que quebrou o silêncio da madrugada. Correu para a janela, olhando freneticamente para a rua escura, mas o carro preto já havia desaparecido, levando consigo a única luz de sua vida. O pânico inicial deu lugar a uma fúria gelada. Ele não podia perder tempo. Pegou o celular, as mãos ainda trêmulas, e discou o número da polícia. A voz do atendente parecia distante, burocrática, enquanto ele tentava explicar, em meio a soluços e palavras atropeladas, que sua esposa havia sido sequestrada. Mencionou o depoimento dela no Congresso, a ameaça anterior, o bilhete. A resposta inicial foi de ceticismo velado, a dificuldade em acreditar em uma história que parecia saída de um roteiro de filme. Mas a menção ao Congresso e a repercussão pública pareceu acender um alerta. Prometeram enviar uma viatura. Enquanto esperava pela polícia, Daniel ligou para o pai. Dr. Roberto atendeu no primeiro toque, a voz sonolenta, mas atenta. Daniel, o que houve? Que barulho é esse? Pai. Levaram a Ana Clara, eles a levaram. A voz de Daniel era um lamento. Contou rapidamente o que havia acontecido. A porta aberta, o bilhete, o carro fugindo. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer palavra. Dr. Roberto, o homem de aço, pareceu cambalear sob o peso da notícia. Como? Assim, levaram? A segurança... Eu contratei segurança. Não sei como, pai. Eles foram silenciosos. Não houve luta. Talvez a tenham dopado. Eu não ouvi nada até o barulho da porta. Daniel sentiu um nó na garganta. A ideia de Ana Clara indefesa nas mãos daquelas pessoas era torturante. Daniel, mantenha a calma. A polícia está indo para aí? E perguntou o Dr. Roberto. A voz agora firme, a mente de estrategista assumindo o controle. Sim, mas eles parecem não levar a sério. Não há sinais de arrombamento, de luta, disse Daniel, a frustração evidente. Deixe comigo. Vou acionar. Meus contatos. Isso não pode ser tratado como um desaparecimento comum. É um sequestro, uma retaliação clara pelo depoimento dela. Dr. Roberto desligou, e Daniel sabia que, apesar de tudo, seu pai seria um aliado poderoso nesta luta desesperada. Polícia chegou minutos depois. 2 policiais entraram no apartamento, olhando ao redor com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Daniel entregou o bilhete, contou a história novamente, mostrando a porta entreaberta. Os policiais fizeram perguntas protocolares. Observaram a ausência de sinais de arrombamento, a tranquilidade aparente do local. O que para Daniel era a aterrorizante evidência de um sequestro profissional, para eles parecia estranho. Senhor Albuquerque, entendemos sua preocupação, mas sem sinais de arrombamento ou luta, pode ser que sua esposa tenha saído por conta própria, sugeriu um dos policiais com cautela. A paciência de Daniel se esgotou. Sair? Por conta própria? Depois de tudo o que aconteceu, depois das ameaças, depois de ter a coragem de denunciar publicamente esse grupo? Ela foi levada. Eles a pegaram porque ela falou, porque ela expôs a verdade. O outro policial, mais jovem, pareceu reconhecer o nome de Ana Clara. Sua esposa é a mulher que deu o depoimento no Congresso? Sobre aquela seita? Sim, é ela. A história dela viralizou. Eles a encontraram e a levaram de volta para aquele inferno. Daniel sentia a voz falhar, a garganta apertada pela emoção. Nesse momento, o celular de um dos policiais tocou. Ele atendeu, ouviu atentamente e sua expressão mudou. Desligou e olhou para Daniel com mais seriedade. Recebemos uma ligação de uma fonte. Parece que o caso da sua esposa tem mais peso do que parecia inicialmente. A Delegacia de Crimes Especializados será notificada. Eles vão assumir a investigação. A fonte era, sem dúvida, Dr. Roberto, usando sua influência para garantir
que a polícia levasse o caso a sério. A máquina oficial começava a se mover, impulsionada pela pressão dos contatos do pai e pela repercussão pública do depoimento de Ana Clara. Nas horas seguintes, o apartamento de Daniel se transformou em uma cena de investigação. Peritos chegaram, buscando impressões digitais, qualquer vestígio deixado pelos sequestradores. Daniel repetiu seu relato inúmeras vezes para diferentes policiais e investigadores. A equipe de segurança contratada por Dr. Roberto, que aparentemente falhou em impedir a ação, estava sendo interrogada separadamente. A falha deles era um mistério perturbador. Como os sequestradores conseguiram passar despercebidos? Dr. Roberto chegou ao apartamento no final da manhã, o rosto marcado pela preocupação e pela culpa. Abraçou Daniel com uma intensidade rara, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. Vamos encontrá-la, Daniel. Eu prometo. Vou usar tudo o que tenho. Meus contatos, meus recursos, aquela fazenda. Precisamos descobrir onde ela fica exatamente e como entrar lá. A investigação oficial, embora agora levada a sério, enfrentava obstáculos enormes. A falta de registros formais do grupo, a discrição com que operavam, a rede de proteção que os cercava, tudo dificultava o trabalho da polícia. Era como procurar um fantasma. Enquanto a polícia seguia os protocolos, Dr. Roberto agia em paralelo. Acionou detetives particulares, ex-policiais com experiência em investigações complexas, pessoas que operavam fora dos holofotes. A prioridade era localizar a fazenda, o quartel-general daquele grupo. Ana Clara havia dado uma localização aproximada durante seus relatos, mas era uma área vasta e isolada. Os dias se arrastaram, cada hora uma eternidade de angústia para Daniel. Ele mal comia, mal dormia. Sua mente estava fixada em Ana Clara, imaginando onde ela estaria, como estaria sendo tratada, se estava segura. O bilhete, o que é moldado não se perde, assombrava seus pensamentos. Eles a queriam de volta ao molde, de volta ao destino que haviam traçado para ela. A ideia era nauseante. A repercussão do sequestro na mídia aumentou ainda mais a pressão sobre as autoridades. A história de Ana Clara, a mulher que denunciou uma seita misteriosa e foi sequestrada em retaliação, dominava os noticiários. Organizações de direitos humanos emitiam comunicados, exigindo uma investigação rigorosa e a libertação imediata de Ana Clara. A pressão pública era um fator importante, mas Daniel sabia que não seria suficiente para resgatá-la. Eles precisavam encontrá-la. Dr. Roberto e sua equipe de investigação paralela trabalhavam incansavelmente. Cruzavam informações, seguiam pistas, usavam tecnologia de ponta para tentar rastrear qualquer atividade relacionada ao grupo. Falta de um nome oficial era um problema, mas o padrão de comportamento, a caligrafia, o aroma de incenso nos bilhetes eram assinaturas que poderiam ser rastreadas. Finalmente, uma pista concreta surgiu. Um dos detetives particulares, usando contatos em uma área rural próxima à região indicada por Ana Clara, conseguiu identificar uma propriedade isolada, uma fazenda extensa, cercada por muros altos e com pouquíssimo movimento externo. Os moradores locais falavam sobre o lugar com receio, mencionando pessoas estranhas e rituais que aconteciam lá. Ninguém se aproximava. Não havia nome na propriedade, nenhum registro nos cartórios da região que indicasse os verdadeiros donos ou o propósito do lugar. Mas a descrição batia com o que Ana Clara havia contado. Era a fazenda. A notícia acendeu uma faísca de esperança em Daniel, mas também um medo renovado. Ana Clara estava lá, no coração da escuridão de onde havia escapado. Mas como tirá-la de lá? A fazenda era uma fortaleza, guardada por pessoas leais ao grupo, dispostas a tudo para proteger seus segredos. Uma operação policial direta poderia ser perigosa, colocando a vida de Ana Clara em risco. Dr. Roberto concordou. Uma abordagem frontal não era a melhor opção. Eles precisavam de um plano que combinasse a força da lei com a discrição e o conhecimento interno. Dr. Roberto, com seus contatos, começou a articular uma ação conjunta entre a polícia especializada e uma equipe tática,
uma operação que seria executada com precisão cirúrgica para minimizar os riscos. Enquanto o plano era elaborado, Daniel sentia a urgência queimar em suas veias. Cada minuto que Ana Clara passava naquele lugar era uma tortura. Ele queria ir ele mesmo, invadir a fazenda, resgatá-la com as próprias mãos. Mas sabia que a emoção não poderia guiar suas ações. Precisava confiar no plano, confiar em seu pai, confiar que a justiça finalmente alcançaria aquele lugar sombrio. A espera era agonizante. Daniel passava os dias revisando os depoimentos de Ana Clara, olhando para as fotos dela, agarrando-se à esperança de revê-la em breve. A imagem do bilhete na janela, da frase sobre o destino, o impulsionava. Ele não permitiria que o destino de Ana Clara fosse decidido por aqueles homens. O destino dela era ao lado dele, livre, segura, longe da escuridão. A operação foi marcada para a madrugada seguinte. O sigilo era absoluto. Apenas um pequeno grupo de policiais de elite e a equipe de Dr. Roberto estavam envolvidos no planejamento final. Daniel queria ir junto, mas foi impedido. Sua presença poderia comprometer a operação e colocar Ana Clara em risco. Ele teria que esperar. Esperar pela notícia, pelo resultado da incursão naquele lugar que representava o pior pesadelo de Ana Clara. Na noite da operação, Daniel ficou em casa com Dr. Roberto, ambos em silêncio tenso, esperando o telefonema que traria notícias. O tempo parecia parado. Cada minuto era uma eternidade. Daniel olhava para a janela onde o último bilhete havia sido deixado, sentindo a ausência de Ana Clara como um buraco em sua alma. Finalmente, o telefone tocou. Dr. Roberto atendeu, a voz rouca de expectativa. Daniel observava o rosto do pai, tentando decifrar a expressão. A conversa era curta, em códigos. Quando o Dr. Roberto desligou, olhou para Daniel. O rosto uma mistura complexa de alívio e preocupação. E então, pai, o que aconteceu? Eles a encontraram? Perguntou Daniel, a voz trêmula. Dr. Roberto suspirou, passando a mão pelo rosto. Eles entraram na fazenda. Houve resistência, mas a equipe conseguiu neutralizar os guardas. Encontraram as instalações. É exatamente como Ana Clara descreveu. Encontraram outras mulheres, outras obras. Ele fez uma pausa, o peso das próximas palavras visível em seus olhos. Mas eles não a encontraram, Daniel. Ana Clara não estava lá. Ela não estava na fazenda. A notícia caiu sobre Daniel como um raio. Não estava lá? Como assim não? Estava lá? Onde mais ela poderia estar? A esperança que havia acendido momentos antes se apagou abruptamente, substituída por um desespero ainda maior. Eles invadiram o coração da escuridão, o lugar de onde ela fugiu, o lugar para onde todos acreditavam que ela seria levada de volta, e ela não estava lá. O inimigo, mais uma vez, havia se mostrado um passo à frente, e o paradeiro de Ana Clara voltava a ser um mistério sombrio, tornando a busca ainda mais desesperada e incerta. E a sensação de que o perigo se espreitava em todos os cantos se tornava uma certeza angustiante para Daniel. A notícia de que Ana Clara não estava na fazenda atingiu Daniel com a força de um soco no estômago. A esperança que o mantinha de pé nos últimos dias se esvaiu, deixando-o em um vazio de desespero. Ele olhou para o pai, buscando uma explicação, uma lógica naquele cenário ilógico. Não estava lá. Mas para onde mais eles a levariam? Pai, a fazenda era o lugar, era o centro de tudo. A voz de Daniel era rouca, descrente. Dr. Roberto parecia igualmente chocado, mas sua mente já trabalhava em busca de respostas. Não sei, Daniel. É um revés terrível, mas significa que eles anteciparam a ação, ou que tinham um plano de contingência. Ou talvez a tivessem levado para outro lugar desde o início. A equipe tática e os policiais que participaram da operação retornaram horas depois, exaustos e frustrados. A fazenda era, de fato, o que Ana Clara descrevera, um complexo isolado, com instalações que confirmavam as denúncias de doutrinação e controle. Encontraram dezenas de mulheres e jovens, algumas visivelmente traumatizadas.
outras parecendo completamente submissas à doutrina. Havia salas de aula, dormitórios espartanos e até mesmo uma área que parecia ser usada para cerimônias ou encontros. A polícia começou a resgatar e entrevistar as mulheres, um processo delicado e demorado, mas Ana Clara não estava entre elas. A falha em encontrá-la na fazenda lançou uma sombra sobre a investigação. Onde ela estaria? O bilhete, o que é moldado não se perde, apenas se desvia. Ganhou um novo e sinistro significado. Ela não havia retornado ao destino esperado, a fazenda, mas para onde havia se desviado. A polícia, agora com evidências concretas das atividades ilegais do grupo na fazenda, intensificou a investigação. As mulheres, resgatadas, embora muitas ainda relutantes em falar abertamente, começaram a fornecer detalhes que corroboravam a história de Ana Clara e revelavam a extensão da rede de influência do grupo. Mencionaram nomes de benfeitores, de pessoas importantes que visitavam a fazenda, de entregas que aconteciam periodicamente. Dr. Roberto, usando seus contatos, conseguiu obter acesso a informações privilegiadas da investigação. Descobriu que o Conselho de Anciãos, que assumiu o controle após o guia, era extremamente cauteloso. Eles tinham sistemas de alerta, informantes e rotas de fuga. Era provável que tivessem sido alertados sobre a iminência da operação ou que tivessem movido Ana Clara como precaução após a repercussão do depoimento dela. Eles a consideram muito valiosa, Daniel, explicou o Dr. Roberto. Uma obra de destaque. Não a deixariam na fazenda se sentissem qualquer ameaça. Devem tê-la levado para um local mais seguro, mais secreto. A pergunta era onde? A rede de apoiadores do grupo era extensa. Poderiam tê-la escondido em qualquer lugar. Uma propriedade particular de um dos benfeitores? Um refúgio secreto? Daniel sentia-se impotente. A polícia seguia suas pistas. Os detetives de seu pai faziam o mesmo, mas Ana Clara parecia ter desaparecido no ar. Ele revisava cada detalhe que ela lhe contara sobre a fazenda, sobre as pessoas, sobre a doutrina, buscando uma pista, um nome, um lugar que pudesse indicar seu paradeiro. Uma tarde, enquanto folheava anotações que havia feito durante as conversas com Ana Clara, Daniel encontrou uma menção que lhe pareceu estranha na época, mas que agora fazia um sentido arrepiante. Ana Clara havia falado sobre uma casa de verão, não na fazenda principal, mas em outro lugar usado para retiros mais exclusivos, para os membros mais graduados e seus convidados. Ela nunca estivera lá, mas ouvira outras meninas comentarem sobre o lugar com uma mistura de reverência e medo. Era um lugar de purificação final, onde as obras mais promissoras passavam por um último estágio de preparação antes de serem entregues. Daniel mostrou a anotação para Dr. Roberto. Pai, ela mencionou uma casa de verão, um lugar separado da fazenda principal, para retiros exclusivos. Poderia ser para lá que a levaram? Dr. Roberto analisou a informação. Uma casa de verão. Faz sentido. Um lugar menos conhecido, mais seguro para eles. Onde estaria essa casa? Ana Clara não sabia a localização exata, apenas que era perto de um lago e que era muito isolada. A descrição era vaga, mas era a única pista nova que tinham. Dr. Roberto acionou seus detetives novamente, direcionando a busca para propriedades isoladas perto de lagos na região e arredores. Enquanto a busca pela casa de verão prosseguia, a pressão sobre o grupo aumentava. A mídia continuava a cobrir o caso, o depoimento de Ana Clara e o resgate das mulheres na fazenda. A identidade de alguns dos anciãos começou a ser revelada, expondo suas conexões com o poder e os negócios. O escândalo ameaçava atingir figuras proeminentes da sociedade. A resposta do grupo foi previsível: negação, intimidação e tentativas de desacreditar Ana Clara e as outras mulheres. Contrataram advogados caros, emitiram comunicados à imprensa falando em calúnias e perseguição religiosa, e tentaram silenciar as vítimas com ameaças veladas. Mas a maré da opinião pública estava contra eles. A busca pela casa de verão foi árdua.
Havia inúmeros lagos na região e muitas propriedades isoladas. Os detetives usaram imagens de satélite, sobrevoos discretos e informantes locais para tentar identificar um local que se encaixasse na descrição. Dias depois, uma das equipes de detetives encontrou algo promissor: uma propriedade extensa e luxuosa, isolada em uma península de um grande lago, a poucas horas de distância da fazenda principal. Não havia nome na propriedade, e os registros de posse eram obscuros em nome de empresas de fachada. A segurança era ostensiva, com muros altos, câmeras e guardas patrulhando os arredores. Parecia ser o tipo de lugar para retiros exclusivos e purificação final que Ana Clara havia descrito. A notícia chegou a Daniel e Dr. Roberto no meio da noite. Havia uma grande chance de Ana Clara estar ali. A polícia foi notificada imediatamente. Com as evidências encontradas na fazenda e a nova pista da casa de verão, a justiça finalmente tinha um alvo claro. Um novo plano de operação foi traçado, ainda mais cauteloso que o anterior. A casa de verão era provavelmente ainda mais fortificada e perigosa que a fazenda. A prioridade era resgatar Ana Clara e qualquer outra pessoa que estivesse ali, minimizando os riscos. Daniel, desta vez, implorou para ir junto. Sua esposa estava lá. Ele não podia ficar parado esperando. Dr. Roberto intercedeu junto ao comandante da operação, garantindo que Daniel, com seu conhecimento do caso e sua motivação pessoal, poderia ser útil desde que seguisse rigorosamente as instruções e permanecesse sob proteção. Relutantemente, o comandante concordou. Na noite da operação, Daniel estava com a equipe tática, o coração acelerado, a adrenalina correndo nas veias. A abordagem seria pelo lago, na calada da noite, para surpreender os guardas. O silêncio era absoluto enquanto os barcos se aproximavam da península. Desembarcaram discretamente, movendo-se como sombras pela propriedade luxuosa, mas sinistra. A equipe tática neutralizou os guardas externos rapidamente e sem alarde. A entrada na casa principal foi tensa, mas coordenada. Dentro, encontraram um luxo frio e impessoal. Salas amplas, obras de arte caras, mas uma atmosfera opressiva. Começaram a varrer o local, cômodo por cômodo. Encontraram alguns homens, aparentemente membros do conselho ou convidados que foram detidos. Encontraram também algumas mulheres, em alas separadas, vestidas com as mesmas túnicas simples que Ana Clara havia descrito. Elas pareciam sedadas ou em estado de choque. Daniel seguia de perto a equipe de busca, chamando o nome de Ana Clara em sussurros urgentes. Cada porta aberta era uma mistura de esperança e medo. Chegaram a uma ala mais isolada da casa. Havia uma porta de madeira maciça, guardada por 2 homens que resistiram ferozmente, mas foram rapidamente dominados pela equipe tática. Ao abrir a porta, Daniel viu. Era um quarto luxuoso, mas com as janelas gradeadas. No centro, sentada, em uma poltrona, estava Ana Clara. Ela usava uma túnica diferente, mais elaborada, branca e bordada. Seus cabelos estavam soltos e ela parecia diferente. Havia um olhar distante em seus olhos, uma calma perturbadora. Ana Clara! Daniel correu até ela, ajoelhando-se à sua frente, segurando suas mãos. Meu amor, sou eu. Daniel, viemos te tirar daqui. Ela olhou para ele, mas seus olhos pareciam não o reconhecer completamente. Havia um brilho estranho neles, uma espécie de serenidade vazia. O que fizeram com você? Sussurrou Daniel, o pânico voltando. Ana Clara falou, a voz baixa e monótona, como se estivesse recitando algo aprendido. A pureza não foge. Ela retorna ao seu destino. Eu retornei, fui purificada, estou pronta. O coração de Daniel gelou. Eles a haviam quebrado. A doutrinação final, a purificação, havia funcionado. Ela estava ali, fisicamente presente, mas a mulher que ele amava com sua força, sua coragem, sua determinação, parecia ter sido apagada, substituída por uma casca vazia, programada para aceitar seu destino, e Daniel percebeu, com horror, que resgatá-la fisicamente era apenas o primeiro passo de uma luta muito maior e mais difícil.
resgatar a própria alma de Ana Clara da escuridão que a havia consumido, e que a batalha real, a batalha por sua mente e seu espírito, estava apenas começando, e o inimigo, mesmo derrotado fisicamente, havia deixado uma marca profunda e devastadora. O choque paralisou Daniel por um instante. Ele olhava para Ana Clara, para aquele olhar vazio e sereno, e sentia um frio que não vinha da noite, mas da terrível constatação de que a mulher que ele amava não estava inteiramente ali. A equipe tática, alerta, garantia a segurança do quarto, enquanto Daniel permanecia ajoelhado, segurando as mãos dela, desesperado para encontrar um vestígio da Ana Clara que ele conhecia. Ana Clara, por favor, olhe para mim. Sou eu, Daniel. Você está segura agora. Viemos te levar para casa. Ele implorava, a voz embargada. Ela piscou lentamente como se estivesse despertando de um sonho distante. Casa. Meu destino é aqui, purificada, pronta. Repetiu a mesma cadência monótona, perturbadora. Um dos policiais se aproximou cautelosamente. Senhor Albuquerque, precisamos tirá-la daqui. O local não está completamente seguro ainda. Daniel assentiu, relutante em soltar as mãos de Ana Clara. Com a ajuda do policial, ele a levantou gentilmente. Ela parecia frágil, complacente, movendo-se sem resistência como uma boneca. Ao sair do quarto, passou por outras mulheres resgatadas, algumas chorando, outras igualmente apáticas. A cena era desoladora. A descida até os barcos foi tensa. A equipe tática mantinha a vigilância máxima. Daniel segurava Ana Clara perto dele, sentindo o corpo dela rígido, a ausência de reação. No barco, ele a envolveu em um cobertor, tentando aquecê-la, tentando trazer de volta a faísca que ele sabia que estava ali, em algum lugar sob aquela camada de doutrinação. A viagem de volta foi silenciosa, pontuada apenas pelo som das águas e pela respiração pesada de Daniel. Ele olhava para o rosto de Ana Clara à luz fraca da madrugada, buscando um sinal, um vislumbre da mulher que o desafiou, que o amou, que lutou com unhas e dentes pela sua liberdade. Mas o que via era apenas a máscara da pureza e do destino que o guia e seus seguidores haviam imposto a ela. Ao chegarem à margem, Dr. Roberto estava esperando, o rosto tenso. Ao ver Ana Clara naquele estado, sua expressão endureceu. Eles a quebraram, murmurou a voz rouca. Uma ambulância estava a postos. Ana Clara foi levada imediatamente para um hospital, acompanhada por Daniel e Dr. Roberto. No hospital, uma equipe médica e psicólogos especializados em vítimas de seitas e doutrinação foram acionados. Os exames físicos não revelaram sinais de maus tratos recentes, mas o estado mental de Ana Clara era preocupante. Ela respondia a perguntas simples, mas suas respostas eram superficiais, repetindo frases sobre purificação, destino e servir ao propósito. Era como se uma parte de sua mente estivesse bloqueada, reescrita. Os médicos explicaram a Daniel e Dr. Roberto que a doutrinação prolongada, especialmente em ambientes isolados e sob pressão psicológica intensa, podia ter efeitos devastadores na mente. Não era uma doença mental no sentido tradicional, mas um estado alterado de consciência, uma reprogramação forçada. A recuperação seria um processo longo e difícil, exigindo paciência, terapia especializada e, acima de tudo, um ambiente seguro e de apoio. Daniel não saiu do lado de Ana Clara. Sentava-se ao lado de sua cama no hospital, segurando sua mão, falando com ela sobre o passado, sobre o futuro que eles planejavam, sobre o amor que os unia. Às vezes parecia que uma memória distante piscava em seus olhos, um tremor sutil nos dedos, mas logo a névoa da doutrinação voltava a cobri-la. Dr. Roberto, enquanto isso, lidava com as consequências da operação. A invasão da casa, de verão, resultou na prisão de vários membros de alto escalão do grupo e no resgate de mais mulheres. As evidências encontradas no local, juntamente com os depoimentos das vítimas resgatadas, tanto da fazenda quanto da casa, forneceram provas irrefutáveis das atividades criminosas do grupo: sequestro,
cárcere privado, lavagem cerebral, exploração e formação de organização criminosa. A repercussão na mídia foi ainda maior do que a do depoimento de Ana Clara. Os nomes dos anciãos e de alguns dos financiadores começaram a aparecer nos jornais, causando um terremoto nos círculos de poder. Investigações foram abertas, mandados de prisão expedidos. A rede de influência que protegia o grupo por tanto tempo começou a ruir sob o peso das evidências e da pressão pública. Para Daniel, no entanto, a justiça legal era secundária. Sua única prioridade era Ana Clara. Ele se dedicou inteiramente à sua recuperação. Com a ajuda dos psicólogos, ele aprendeu sobre os mecanismos da doutrinação e as técnicas de desprogramação. Era um trabalho lento, frustrante, muitas vezes doloroso. Havia dias em que Ana Clara parecia regredir, voltando a recitar as frases do guia. Havia outros em que um lampejo de sua personalidade antiga surgia, um sorriso, uma pergunta inesperada, uma memória compartilhada. Dr. Roberto providenciou um local seguro e discreto para a recuperação de Ana Clara, após sua alta do hospital. Uma casa isolada, com segurança reforçada e uma equipe de terapeutas e cuidadores especializados. Ele também se tornou um pilar de apoio para Daniel, compartilhando a dor e a esperança, e usando seus recursos para garantir que Ana Clara tivesse o melhor tratamento possível. A culpa que ele sentia por seu envolvimento inicial no financiamento do grupo o impulsionava a fazer tudo o que estava ao seu alcance para reparar o dano. Meses se passaram. A primavera deu lugar ao verão, e o verão ao outono. A investigação policial avançava, desmantelando a rede do grupo e prendendo mais envolvidos. O nome do guia, embora ele continuasse desaparecido, tornou-se sinônimo de fanatismo e abuso. Recuperação de Ana Clara era gradual. Os lampejos de lucidez se tornaram mais frequentes e duradouros. Ela começou a reconhecer Daniel plenamente, a chamá-lo pelo nome, a responder com suas próprias palavras. Aos poucos, a rigidez em seu corpo e em sua mente começou a ceder. Ela começou a chorar, a expressar raiva, tristeza, medo, emoções que a doutrinação havia suprimido. Era doloroso vê-la reviver o trauma, mas era também um sinal de que ela estava voltando, que a Ana Clara real estava lutando para emergir da escuridão. Um dia, sentada no jardim da casa segura, Ana Clara olhou para Daniel e, pela primeira vez em muito tempo, havia um brilho familiar em seus olhos, um brilho de determinação e resiliência. Daniel, ela disse, a voz ainda fraca, mas com uma firmeza que ele não ouvia há meses. Eu me lembro. Lembro de tudo. Lembro de você. Lembro de nós. As palavras dela foram como um bálsamo para a alma de Daniel. Ele a abraçou forte, sentindo-a retribuir o abraço, sentindo a vida, a força, a Ana Clara que ele amava, finalmente retornando. A recuperação estava longe de terminar. As cicatrizes emocionais e psicológicas eram profundas. Os pesadelos ainda a assombravam. A confiança no mundo exterior, nas pessoas, havia sido abalada, mas ela estava de volta. A luta para resgatar sua mente havia sido vencida. No entanto, a sombra do grupo ainda pairava. Embora muitos líderes tivessem sido presos, a rede era vasta e poderosa. O guia ainda estava foragido, e a frase no bilhete, "O que é moldado não se perde, apenas se desvia", ecoava na mente de Daniel. Eles a haviam moldado, tentaram reavê-la, falharam. Na fazenda, falharam na casa de verão. Mas será que desistiriam? Ou será que a purificação final na casa de verão havia deixado uma marca permanente, uma fragilidade que poderia ser explorada no futuro? Ana Clara havia recuperado sua mente, sua voz, sua liberdade. Mas a batalha pela sua paz, pela sua segurança a longo prazo e pela erradicação completa da ameaça que aquele grupo representava, ainda estava longe de terminar. E Daniel sabia que, embora tivessem vencido uma batalha crucial, a guerra contra a escuridão e a manipulação ainda continuava,
exigindo vigilância constante e uma força inabalável para proteger o futuro que eles tanto lutaram para reconquistar. O retorno de Ana Clara, embora um milagre em si, não foi o fim da provação, mas o início de uma nova e complexa fase. A lucidez havia retornado, mas a mente, outrora aprisionada e reescrita, estava fragilizada, repleta de ecos do trauma e das palavras distorcidas que lhe foram impostas. A casa segura tornou-se seu santuário, um espaço dedicado à cura, cercado pelo cuidado constante de Daniel, Dr. Roberto e uma equipe de terapeutas especializados. As sessões de terapia eram intensas. Ana Clara revisitava os anos na fazenda, a fuga, o medo constante, o sequestro, a purificação na casa de verão. Cada lembrança era uma ferida que precisava ser limpa e tratada. Ela chorava, gritava, tremia, liberando a dor e a raiva reprimidas por tanto tempo. Daniel estava sempre por perto, um porto seguro, ouvindo sem julgar, apenas oferecendo seu amor e apoio incondicional. Aos poucos, a força que Daniel tanto admirava em Ana Clara começou a ressurgir. Não era a força impetuosa da fuga, mas uma resiliência silenciosa, uma determinação em reclamar sua própria história, sua própria identidade. Ela começou a participar ativamente das sessões, a questionar as crenças que lhe foram impostas, a reconstruir sua visão de mundo, tijolo por tijolo. Paralelamente à recuperação de Ana Clara, o sistema legal avançava contra o grupo. As prisões na fazenda e na casa de verão desmantelaram a liderança e expuseram a extensão de suas atividades criminosas. Os julgamentos começaram, atraindo atenção nacional e internacional. As outras mulheres resgatadas, inspiradas pela coragem inicial de Ana Clara, começaram a depor, suas vozes se unindo em um coro de denúncia contra os abusos e a manipulação que sofreram. Dr. Roberto, com sua influência e recursos, garantiu que os melhores promotores fossem designados para o caso e que as vítimas recebessem toda a assistência necessária. Ele testemunhou detalhando seu envolvimento inicial e como descobriu a verdadeira natureza do grupo. Um testemunho que foi crucial para deslegitimar a fachada de organização espiritual que eles tentavam manter. O escândalo atingiu em cheio a rede de financiadores e apoiadores influentes, muitos dos quais foram forçados a se afastar de seus cargos ou enfrentar investigações por cumplicidade. No entanto, a sombra do guia ainda pairava. Ele continuava foragido, seu paradeiro desconhecido. Para as vítimas e para Daniel e Ana Clara, a ausência dele era uma ameaça constante. O guia era a origem da doutrina, o arquiteto do sofrimento. Enquanto ele estivesse livre, a sensação de segurança seria incompleta. A polícia e as agências de inteligência o procuravam, mas ele parecia ter evaporado, possivelmente escondido por remanescentes leais de sua rede. Ana Clara acompanhava as notícias dos julgamentos e da busca, pelo guia com uma mistura de interesse e apreensão. Ela sabia que a justiça era importante, não apenas para punir os culpados, mas para validar a dor e o sofrimento das vítimas. Mas a verdadeira cura, ela percebeu, viria de dentro. Um dos maiores desafios para Ana Clara era reintegrar-se ao mundo exterior. Coisas simples como ir a um supermercado ou usar transporte público podiam desencadear ansiedade e pânico. O mundo parecia barulhento, caótico, imprevisível, muito diferente do ambiente controlado e restritivo em que viveu por tantos anos. Daniel a acompanhava pacientemente, celebrando cada pequena vitória. Uma saída curta ao parque, uma conversa com um estranho, a capacidade de tomar suas próprias decisões sem hesitação. A relação de Daniel e Ana Clara também estava sendo reconstruída. O trauma havia deixado marcas, medos que precisavam ser enfrentados juntos. Havia momentos de frustração, de mal-entendidos, mas o amor que os unia era a base sólida sobre a qual eles estavam reconstruindo suas vidas. Eles falavam abertamente sobre seus medos, suas esperanças, seus sonhos para o futuro. Ana Clara, aos poucos, recuperava sua voz, sua individualidade,
sua capacidade de amar e ser amada plenamente. Dr. Roberto, vendo a recuperação de Ana Clara e o fortalecimento do vínculo entre ela e Daniel, encontrou um propósito renovado. Ele usou sua influência e recursos para criar uma fundação de apoio a vítimas de seitas e doutrinação, oferecendo assistência legal, psicológica e financeira para ajudar outras pessoas a escapar e se recuperar de experiências semelhantes. Era sua forma de redimir-se, de transformar a culpa do passado em ação positiva para o futuro. Mesmo com a maioria dos líderes presos e a rede desmantelada, pequenos sinais de que a ameaça não havia desaparecido completamente surgiam ocasionalmente. Um carro desconhecido estacionado na rua por tempo demais. Uma mensagem anônima nas redes sociais de Ana Clara, com frases da doutrina. A sensação incômoda de estar sendo observada. Eram sutis, fáceis de descartar, mas mantinham Daniel e Ana Clara em estado de alerta. O guia ainda estava lá fora, e com ele, a possibilidade de que a escuridão pudesse tentar alcançá-los novamente. Ana Clara, no entanto, não se deixou paralisar pelo medo. Ela havia lutado demais para recuperar sua liberdade e sua mente. Ela continuou sua terapia, reconectou-se com o mundo exterior e começou a pensar em como poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Sua história, que começou como um grito solitário no Congresso, havia se tornado um farol de esperança para muitas outras vítimas. Um dia, enquanto conversava com sua terapeuta, Ana Clara expressou um desejo. Ela queria testemunhar nos julgamentos, não apenas para ajudar a condenar os culpados, mas para contar sua história em seus próprios termos, sem a pressão ou o medo que sentiu no Congresso. Queria olhar nos olhos daqueles que a aprisionaram e mostrar que ela não era mais a obra que eles tentaram moldar, mas uma sobrevivente, uma mulher livre. A decisão de Ana Clara de testemunhar foi um passo importante em sua recuperação, um ato de empoderamento final. Seria difícil, doloroso, mas necessário. Daniel a apoiou incondicionalmente, sabendo que era parte essencial de seu processo de cura. Dr. Roberto garantiu que todas as medidas de segurança fossem tomadas para protegê-la durante e após o testemunho. Enquanto Ana Clara se preparava para enfrentar seus opressores no tribunal, a busca pelo guia continuava. Rumores sobre seu paradeiro surgiam e desapareciam, mantendo a incerteza. A frase no bilhete, "O que é moldado não se perde, apenas se desvia", parecia sussurrar a possibilidade de que ele ainda estivesse manipulando, desviando, planejando seu próximo movimento. Apesar da ameaça persistente, Daniel e Ana Clara encontravam força um no outro. Eles estavam reconstruindo suas vidas, tijolo por tijolo, amor por amor. A jornada havia sido longa e brutal, mas eles haviam sobrevivido. E enquanto a sombra do guia pairasse e as cicatrizes do passado ainda doessem, eles estavam juntos, mais fortes do que nunca, prontos para enfrentar o que viesse, determinados a viver a vida que lhes foi quase roubada e a garantir que a escuridão que os perseguiu por tanto tempo não prevaleceria sobre a luz que eles encontraram um no outro e na liberdade que tanto valorizavam. O dia do testemunho de Ana Clara chegou, carregado de tensão e expectativa. O tribunal estava lotado, a mídia presente, e a atenção do país voltada para a mulher que, com sua coragem, havia desvendado a escuridão por trás de uma fachada respeitável. Daniel estava na primeira fila, o coração apertado, mas com um orgulho imenso da força que Ana Clara demonstrava. Ela sentou-se no banco das testemunhas, olhando diretamente para os réus, os anciãos que a haviam mantido cativa, que tentaram apagar sua identidade. Sua voz, inicialmente baixa, ganhou firmeza à medida que ela narrava sua história. A infância na fazenda, a doutrinação, o casamento forçado, a fuga, os anos de medo, o sequestro, a purificação na casa de verão. Ela descreveu o impacto psicológico, a sensação de perder a si mesma, a luta para voltar. Não havia autopiedade em suas palavras, apenas a apresentação factual e poderosa de uma verdade brutal. O impacto de seu testemunho foi avassalador. Muitos no tribunal choraram. Os réus, antes arrogantes,
pareciam encolher sob o peso de suas palavras. As defesas, baseadas em negação e difamação, desmoronaram. O testemunho de Ana Clara não foi apenas crucial para a condenação dos líderes do grupo, foi um ato de cura para ela e um poderoso grito de justiça para todas as vítimas. Os julgamentos resultaram em pesadas sentenças para os principais réus. A rede de influência foi desmantelada, as propriedades do grupo confiscadas e usadas para criar centros de apoio a vítimas. A Fundação de Dr. Roberto prosperou, tornando-se uma referência no auxílio a pessoas que escaparam de situações semelhantes. Apesar das vitórias legais, a busca pelo guia continuava. Ele se tornou um fantasma, um símbolo da impunidade que ainda pairava. Havia rumores de que ele havia fugido do país, escondido por seguidores fanáticos. Para Daniel e Ana Clara, a ausência dele era um lembrete de que a ameaça, embora diminuída, não havia sido completamente erradicada. Ana Clara continuou sua jornada de recuperação, passo a passo. A terapia a ajudou a processar o trauma e a construir um futuro livre das amarras do passado. Ela começou a se envolver ativamente com a Fundação de Dr. Roberto, compartilhando sua experiência para ajudar outras vítimas a encontrar o caminho de volta para a liberdade e a cura. Sua história, contada com sua própria voz em palestras e grupos de apoio, tornou-se uma fonte de inspiração e esperança. Daniel esteve ao seu lado em cada passo, seu amor e apoio inabaláveis. Ele também buscou terapia para processar o trauma que ele próprio viveu, o medo constante, a angústia da busca, a dor de vê-la naquele estado. Juntos, eles aprenderam a lidar com as cicatrizes, a construir um relacionamento ainda mais forte, baseado na resiliência compartilhada e em um profundo entendimento mútuo. Eles decidiram não voltar para o apartamento onde Ana Clara foi sequestrada. Encontraram um novo lar, um lugar luminoso e tranquilo onde podiam começar de novo. Pequenos gestos se tornaram significativos: escolher a cor das paredes, plantar flores no jardim, cozinhar juntos. Eram atos de afirmação da vida, de reclaiming a normalidade que lhes foi negada por tanto tempo. A sombra do guia nunca desapareceu completamente, mas seu poder diminuiu. O medo foi substituído por uma vigilância cautelosa. Eles aprenderam a viver com a possibilidade remota de que ele pudesse tentar algo novamente, mas não permitiram que isso ditasse suas vidas. Haviam recuperado sua liberdade, sua voz, seu amor, e isso era o mais importante. Ana Clara, a obra que se recusou a ser moldada, tornou-se a arquiteta de seu próprio destino. Daniel, o homem que nunca desistiu de procurá-la, encontrou nela a força e a inspiração para enfrentar seus próprios demônios. Dr. Roberto, o empresário que financiou a escuridão, dedicou sua vida a trazer luz e cura para as vítimas. Juntos eles formaram uma família improvável, unida pela superação de um pesadelo. A vida seguiu, com seus altos e baixos, mas sempre com a certeza de que haviam enfrentado a escuridão e emergido mais fortes. As cicatrizes permaneciam, lembretes, silenciosos da batalha travada, mas também símbolos da resiliência humana e da capacidade de encontrar esperança e amor, mesmo nos lugares mais sombrios. A história de Ana Clara e Daniel não era apenas sobre escapar de uma seita. Era sobre a força do espírito humano, sobre a importância de lutar pela verdade e pela liberdade, e sobre o poder transformador do amor. Fim da história. Queridos ouvintes, a jornada de Ana Clara e Daniel nos mostrou a força inabalável do espírito humano diante da adversidade. Se esta história tocou você e te fez refletir sobre a importância da liberdade e da resiliência, temos muitas outras narrativas poderosas esperando por você. Explore nossa playlist especial com histórias que desafiam, inspiram e nos lembram da complexidade da vida. Você a encontra clicando aqui ao lado. Se você gostou desta história e quer continuar acompanhando conteúdos que exploram as profundezas da experiência humana, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei. Sua interação nos ajuda a trazer mais histórias como esta. Deixe seu comentário abaixo
compartilhando suas impressões e o que esta narrativa significou para você. Sua voz é importante para nós.